Bom, boa tarde, obrigado pela presença de todos nessa tarde aqui no CT. Eu pedi para que a gente pudesse estar juntos aqui para realmente, depois de um mês, poder atualizar um pouco daquilo que eu encontrei, daquilo que eu vi. Mas antes da gente ir pontuando passo a passo, queria falar com o nosso torcedor, dizer para o nosso torcedor que a dor que o torcedor sentiu com a eliminação também é a nossa dor, vide toda a mobilização do clube, e aí eu falo do clube como um todo, para que as coisas pudessem acontecer de forma diferente. Realmente a nossa expectativa era avançar nesse primeiro jogo, e aí evidentemente a gente não sabia quem a gente poderia enfrentar e trazer um pouco dessa tranquilidade também, que a gente está trabalhando muito duro. O nosso propósito aqui enquanto clube é realmente criar esse ambiente de desenvolvimento, de crescimento, de buscar soluções e não atacar o problema. Então, eu queria passar essa mensagem para o torcedor, que até hoje a gente sente essa eliminação, mas também dizer que a página é virada, não adianta ficar remoendo no que passou, é atacar e buscar soluções. Então, eu queria fazer esse primeiro apontamento. O segundo apontamento, que eu acho que é importante, dentro do nosso planejamento. Quando a gente chega, a gente encontra apenas 22% de atletas, do que a gente planejou junto com a comissão técnica, daquilo que a gente pretende ter como elenco competitivo. Aí eu estou falando de aproximadamente 7 jogadores apenas no elenco. Todo o entorno eram jogadores que são oriundos da base, que estão hoje na Copinha. Então, hoje, a gente chega a 13 contratações, na data de hoje, e a gente se aproxima aí de 68% daquilo que a gente planejou, ou seja, faltam ainda, evidentemente, 32%, daquilo que a gente planejou para contratar, isso já contando com 2 jogadores que a gente abriu espaço para que a gente chama de PDI, para desenvolver atletas da base, que aí eu estou falando do Darlan e do Esquerdinha. Um terceiro apontamento é o mercado. A gente não pode realmente preterir essa mudança no futebol brasileiro da janela. É um momento delicado do mercado. Não é uma exclusividade do ABC essa necessidade de fortalecer o sistema ofensivo. A gente tem um Flamengo que hoje, eu estava até estudando os clubes hoje pela manhã, o Flamengo, com todo o poderio econômico, só tem um Carlinhos de atacante de 9, com a saída do Gabigol, o Flamengo ele fica realmente só com um 9, e isso realmente, eu tenho me comunicado com o mercado dia e noite, tarde, madrugada, inclusive, porque a gente também está atacando o mercado sul-americano. Então, não é uma exclusividade do ABC, essa dificuldade. É uma exclusividade, é uma dificuldade geral de todo o mercado. E também vale lembrar que clubes como o Corinthians passaram por essa transição política, e que também é natural que as coisas passem a se adequar de forma natural. O Corinthians teve uma transição importante, como o ABC teve no início da temporada, e eu acho que é um exemplo também a ser seguido. Começou a temporada mal e terminou a temporada muito bem. Então, é um momento delicado do mercado, onde clubes de Série A estão se apresentando. É importante falar isso para o torcedor, isso é importante deixar claro o nosso posicionamento, como o ABC também está vendo o mercado, para vocês da imprensa, e por isso que eu pedi a coletiva, porque o meu compromisso também é tratar a coisa de uma maneira mais transparente possível, de uma maneira mais leve possível, de uma maneira mais verdadeira possível. Então, até no momento de eliminação, eu estou aqui para falar com vocês, e mostrando aí que realmente eu estou com o peito aberto e muito seguro daquilo que a gente está fazendo aqui no clube. Mas é um momento delicado, que os clubes de Série A estão se apresentando para fazer pré-temporada, os clubes que poderiam, os atletas que poderiam, porventura, servir o ABC, vão começar os campeonatos estaduais, isso acaba inviabilizando essa prateleira da Série A, a gente fazer qualquer tipo de movimentação na Série A. Clubes de Série B se apresentando com um N muito pequeno de jogadores, acabou vazando, inclusive, o nome de um atleta que a gente estava tratando de forma bem contundente, e não tem problema nenhum de falar, o Juninho, do Paysandu.
E por essa falta de números, né, e por essa falta de opções, o próprio Paysandu reteve o atleta, né, por entender que não conseguiu ir forte no mercado. A gente fez mais uma tentativa essa semana ainda para tentar viabilizar a vinda do Juninho, e mais uma vez a gente teve essa negativa do Paysandu, né, que também está encontrando dificuldade no mercado doméstico, né, e está buscando soluções no mercado sul-americano. Já são 5 contratações, né, de atletas dos países sul-americanos. Então, mostrando também um pouco dessa dificuldade de um clube que tem uma condição econômica superior ao ABC. E clubes de Série C e Série D que saíram na nossa frente no planejamento em função dessa troca da presidência. Então, deixar claro esse momento do mercado, né? O mercado brasileiro se mostra muito duro, muito caro, né? Muito difícil com as chegadas da SAF, com esses movimentos da Liga, né? E realmente a gente também tem que ampliar um pouco a nossa forma de trabalhar. Isso já tem sido uma prática em todos os clubes do futebol brasileiro, né? Então a gente também está tentando olhar o mercado sul-americano para ver se a gente encontra essas posições que a gente está buscando, né? Já tem o 9 contratado, para falar para o torcedor ficar um pouco mais calmo. Esse 9 foi uma oportunidade de mercado, né? Esse jogador estava fora do país, vai chegar na próxima semana. E a gente segue também trabalhando, e independente de dia 9, 10, eu sei que isso vai ser uma pauta hoje na nossa conversa, mas a gente entende que a gente precisa fortalecer o sistema ofensivo como um todo, né? A gente conseguiu atacar forte o mercado no sistema defensivo. A nossa avaliação é que a gente realmente montou um time bem consistente, né, de trás para frente. Eu estava aqui na coletiva do Ney, o Ney falou sobre isso, né? Isso é um ponto positivo. Mas a gente também, e eu tenho falado isso, eu também estou me colocando numa situação de desconforto. O fato de eu estar aqui falando, né, e abrindo, né, daqui a pouco para perguntas, eu estou me colocando nessa situação de desconforto, e eu não vou e não quero apenas contratar um jogador por contratar, apenas para preencher uma lacuna. Eu acho que isso é uma decisão temerária, eu começar a sair contratando jogadores que realmente a gente não tem segurança, né? Eu estou tendo muita cautela. Por exemplo, eu estava avançando de forma bem aguda, bem contundente com o meia, e depois eu tive que retroceder, porque a gente pegou informações que o jogador realmente tem 3 cirurgias no joelho. Então, assim, se eu me deixo levar por uma sedução de mercado, eu posso acabar trazendo algum dano para o clube. Eu disse aqui na minha coletiva de apresentação que isso eu não vou fazer. Eu não sou irresponsável. Gestão irresponsável quebra clube de futebol, traz danos para o clube, né? Então, apesar de todas as dificuldades, eu sei que elas existem, muitas delas eu já pontuei aqui, que são realidades, não é o Agnello que está falando, é uma realidade de mercado, né? Eu vou seguir tentando trabalhar dentro da razão, dentro de uma coerência, né? Dentro de critérios para que a gente possa contratar, que eu acho que isso, logo ali na frente, o clube vai realmente colher frutos com esse zelo, com essa cautela, para que a gente possa realmente achar os jogadores corretos. O último ponto para eu passar a palavra para vocês. Eu tenho me pautado muito em relação a jogadores que querem estar no ABC. Dos 13 jogadores que a gente contratou, os 13 jogadores realmente quiseram vir para o ABC. A gente falou de projeto, a gente falou de propósito, dos objetivos que o clube tinha, né? Então, esse é um outro ponto muito importante. Houveram, sim, negociações, que muitas delas vocês também acompanharam, de jogadores que a gente negociou, que a gente avançou, jogadores, inclusive, que deram a palavra para o clube e depois retrocederam por uma questão de uma situação econômica mais favorável. Eu realmente não fiz a mínima questão de competir economicamente, porque eu acho que o clube também tem que se posicionar perante o mercado e de forma muito clara. E eu estou deixando aqui muito claro, e esse posicionamento também vai para o mercado. O ABC quer profissionais e jogadores que queiram defender essa camisa. Eu, em especial, quero estar aqui. Eu gosto de estar aqui, eu quis estar aqui. Está ali o Renê que me acompanha, enfim, Léo está aqui também. Eles sabem que eu estou vivendo o clube 24 horas.
Eu tenho trabalhado 14 horas. Então, eu não vou entrar e não vou ser irresponsável em competir com o mercado, em parte econômica, para sangrar o clube economicamente. Então, eu queria dar essa palavra, mais uma vez legitimar a postura do Eduardo, que está mergulhando no futebol. Até hoje ele nunca disse a palavra não para o futebol como um todo, não é para o Agnello, não é para o Ney Franco. Ele está sempre presente ali com a gente, né? Sempre trazendo reflexões, muito sensato. Né? Legitimar esses jogadores que estão aqui, né? Falar para o torcedor que eu percebo o grupo muito comprometido com a causa. Né? Eu vi a fala do Ney Franco e apenas estou corroborando com a fala do Ney Franco, e tampouco estou sendo político, é aquilo que eu realmente estou vendo. Né? Eu vejo jogadores muito comprometidos. Na representação, eu percebi esse sentimento de dor, né? Eu acho que foi geral, né? não era realmente esperado por tudo que a gente trabalhou para se preparar para esse jogo. Né? E dizer para o torcedor e dizer para vocês que a gente está buscando realmente fazer um trabalho sério, um trabalho, né, com critérios, né, com governança, com compliance, né, com responsabilidade, e é isso que a gente está buscando trazer essa cara nesse primeiro momento aqui no ABC. Então, eu queria fazer essa abertura. Talvez muitas das perguntas que vocês iam fazer eu já acabei contextualizando, mas eu também fico à disposição de vocês para realmente prestar aí qualquer dúvida que possa surgir. Muito bem. Agnello, boa tarde aos amigos aqui, colegas de imprensa. Claro que o seu discurso ele é muito pautado e claro que a imprensa ela serve como um interlocutor para que esse recado chegue ao torcedor, que é o principal membro que sofreu com a eliminação, claro, vocês também. Mas o torcedor, além, claro, da palavra de conforto, ele também precisa da ação, né? E você destacou muito sobre isso, de que a ação, diariamente, ela vem acontecendo, de que a busca incansável por contratações, ela vem acontecendo. Você chegou até a citar de que esse camisa 9, tão esperado pelo torcedor, já está acertado. Quais os próximos passos do ABC, fora tudo isso que você já falou, no sentido de tentar se criar um clima agradável para esse atual elenco e, claro, para quem vai chegar, porque o ABC, de certa forma, ele coloca uma grande responsabilidade agora na disputa do campeonato estadual, claro, garantir um calendário para o ano que vem e, principalmente, na Série C do Campeonato Brasileiro, onde a gente já classifica como uma das mais difíceis dos últimos anos. Quais os próximos passos que você, como executivo de futebol, claro, o executivo não tem só a função de ser o homem para contratar, mas também ser esse mentor, né, de tentar tranquilizar o atual elenco, tranquilizar até mesmo o próprio técnico Ney Franco, de que essas contratações cheguem, de que o clima vai melhorar e, principalmente, deixar o torcedor tranquilo no sentido de que daqui para o fim do ano a ABC tenha conquistas e que o torcedor comemore, claro, o acesso ou até mesmo o título estadual. Ô, Léo, boa pergunta. O primeiro passo foi logo no vestiário, né? Na minha fala com os jogadores depois da eliminação, em trazer uma reflexão, né? Amanhã a gente precisa voltar melhor do que a gente foi hoje, e assim tem que ser. A minha fala foi: não adianta agora a gente abaixar a cabeça pela eliminação, sendo que a gente tem um ano pela frente, né? E eu estou vendo o trabalho e a gente precisa voltar melhor. Se por algum motivo não fomos capazes, esse é um ponto, né? A gente precisa se tornar cada vez mais capaz de buscar, né, o caminho das vitórias. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você tão bem falou, e eu tentei deixar isso claro, eu não sou o executivo que vai vir aqui só contratar jogador e vai trabalhar meio período, não. Acho que a gente precisa olhar para um clube de uma forma 360. E isso passa também pela questão estrutural. A gente precisa fazer investimentos na estrutura, né? Ter um bom vestiário, ter bons equipamentos, ter um departamento de inteligência. Isso o Eduardo, o próprio Ricardo está ajudando a gente na captação de recursos, o próprio Rodrigo no marketing está tentando viabilizar algumas ferramentas que a gente não tem, né? Isso acelera também o processo de recrutamento, seleção de jogadores. Isso é um ponto. Um outro ponto que eu acho muito importante, a gente acaba discutindo muito a questão do resultado esportivo, porque e pontualmente na competição que a gente acabou de ser eliminado, ele traz recursos para o clube. Mas o clube não pode viver apenas desse tipo de recurso. O clube precisa se retroalimentar. A gente precisa se posicionar no mercado como um que capta bem, que vende ativos, né? Salvo engano, isso pouco aconteceu nos últimos anos, pelo que eu levantei.
Pelo contrário, a gente vem perdendo muitos ativos, né? Pelo que eu levantei também. Então, a gente precisa começar a negociar jogadores, abrir espaço para de atletas da base. Isso a gente está fazendo. Ontem eu assisti o jogo, né? O Rian é um atleta que a gente está vendo com muito bons olhos, né? O próprio então eu já conheço o sub-20. Veja, eu não estou falando do atacante, do meia, do lateral, eu estou falando do nome do jogador, né? Então, e também olhar essas oportunidades de mercado, como foi o atleta Marcos. Imagino que vai vir alguma pergunta sobre isso, né? Então, a gente precisa para começar a vender jogadores e o mercado em você também capta, desenvolve bem e vende bem seus ativos, né? É o marketing, é o sócio-torcedor. Então, o clube tem que estar conectado com essas ações, e o futebol ele não é fragmento, ele não funciona em paralelo. Eu também tenho que facilitar as ações de marketing, também tem que facilitar as ações do marketing, da comunicação, né? E essa engrenagem para esse sistema que é um clube do tamanho do ABC, a gente tem que olhar também para fontes de renda. Aí sim, qual é o próximo passo? Em capitalizando e monetizando, o que o clube vai fazer com esse recurso, né? E aí sim, para mim, é investir em pessoas capacitadas, em estrutura, em tecnologia, em toda a estrutura do futebol, do clube, que aí sim, eu acho que isso é um grande chamariz para novos ativos, né? Para bons jogadores. Porque, veja, Léo, o mercado mudou. Quando você liga para um atleta, ele liga, ele pergunta quem é o treinador, ele pergunta quem é o executivo, ele quer saber que vestiário ele vai treinar. Eu liguei para um atleta que, inclusive, me perguntou qual é a engrenagem de recuperação de jogador. Mudou-se a dinâmica do futebol e, por algum motivo, o ABC ficou um pouquinho atrás. E não cabe a mim julgar por quê. Não estou aqui, eu estou falando que a gente precisa acompanhar o mercado. Eu estou olhando para frente. A gente precisa montar a estrutura para que, quando a gente vá atrás de um jogador, ele se sinta confortável. Não, eu sei que eu vou para lá porque o meu corpo vai estar bem cuidado enquanto atleta. Eu sei que eu vou ter um bom refeitório, uma boa cama para dormir, boas pessoas para me desenvolver. Então, o clube precisa olhar para isso, e certamente, se em algum momento a gente conseguir montar essa estrutura, a gente vai trair bons ativos e vai começar a negociar bons ativos. Boa tarde, Agnello. Judson Araújo, na 96 FM. Como você falou no início, né, o elenco do ABC ainda tem 68%, né, ainda faltam esses 32% para chegar no 100% de um elenco, digamos que ideal, para mais querido, até para disputar o Campeonato Potiguar, Campeonato Estadual. Queria saber se você acredita que a não contratação, por exemplo, camisa 9 do centroavante, que ainda não chegou, e de um camisa 10, um meia de ligação, atrapalharam ali na eliminação da Copa do Nordeste, e se sim, de que forma que isso influencia, né? Bom, a primeira questão é que a gente é um treinador experiente, né? O Ney Franco, ele sabe lidar com esses momentos, né? E ao meu juízo, ele lidou muito bem com isso. Os números do jogo, ele não mente, né? A gente realmente manteve, a gente quantificou a posse relativa e a posse absoluta. Ou seja, a gente teve posse dentro do campo do adversário grande parte do tempo, né? Eu não acho que... É claro que eu não estou com 100% do elenco montado, seria leviano te dizer que não atrapalhou. Mas, veja, eu preciso olhar para o recorte do clube, né? Também atrapalhou o processo político, né? Também atrapalhou uma série de questões que eu não estou aqui de novo para ficar pontuando no problema, né? A gente teve aí 25 dias para trabalhar, sendo que a gente teve 2 janelas, Natal e Ano Novo, num mercado escasso, né? Num momento de transição onde o Eduardo só pôde assinar os contratos depois do dia 12. Então, assim, eu não gosto de ficar atacando no problema e também tampouco botar o problema em 2 posições, 9 e 10. Num clube, numa dimensão, numa proporção do ABC, eu acho que quando ganha todo mundo, e quando perde todo mundo. Eu acho que a gente soube lidar com essas dificuldades, né? Com a montagem do elenco, né? A tua pergunta ela é muito boa, porque ela abre, inclusive, para eu explanar um pouco das dificuldades que um treinador tem. Não acha que é tão simples assim eu pegar 10 jogadores, 15 jogadores e colocar aqui, pronto, a plataforma está montada. Os jogadores precisam se adaptar ao clube, tem jogadores que chegam em condições físicas
diferentes, né? Com plataformas de jogo diferentes, né? No ano anterior. Por exemplo, teve um atleta que a gente conversou muito com ele, né? Sobre tempo de posse individual. Ele, não, mas o antigo treinador pedia para eu ficar com bola, mais tempo com a bola que eu pudesse. Não, mas o nosso modelo de jogo é diferente. Então, toda essa adaptação e o pouco tempo de preparação e o pouco tempo de janela que a gente teve, eu acho que influenciaram no resultado. Eu não posso falar só que a culpa do 9 e do 10. Eu acho que é um contexto geral, né? E, de novo, a gente está falando de janela, mas a janela mais quente não é essa. A janela quente do mercado é a do meio do ano, onde eu já tenho que preparar o 2026. Né? A gente acaba cometendo um equívoco quando a gente analisa as contratações e fica nessa expectativa de que a gente só tem que contratar nessa janela do final do ano de dezembro e janeiro. Não, o processo de contratação, de formatação de elenco, ela já começa agora, inclusive para 26. Vide a contratação do Marcos Vinícius, vide a vinda do Vitão. Então eu tenho que potencializar o esquerdinha, o Emanuel, para que ele possa ser um ativo no início da próxima temporada. Então assim, é um contexto, né, que interfere, né? Mas eu prefiro acreditar que a gente precisa trabalhar mais, né? Não que a gente não trabalhou, mas de novo, é dessa maneira que a gente está encarando o dia a dia, olhar e olhar para frente, olhar para atacar as soluções, e a eliminação já foi, apesar de dolorida. Boa tarde, Agnello. Bom, muito se fala de um camisa 10, de um camisa 9, mas além dessas posições, quais outras você enxerga mais carentes nesse elenco atual do ABC e que vocês estão buscando no mercado? A gente olha mais atacantes por fora, né? Existem avaliações internas que a gente também faz, justamente para potencializar, para desenvolver, né? A gente tem jovens jogadores no elenco e que em algum momento, ao nosso juízo, a gente vai ter que fazer um movimento para que eles possam se desenvolver, ao passo que a gente percebe que eles, por algum motivo, não vão conseguir jogar conosco, né? E vai sendo uma questão de ajuste, sabe, Cecília? A gente vai, ao passo dos jogos que a gente vai vendo, a gente vai sentindo o elenco que a gente tem, né? E a gente vai fazendo essas movimentações. Mas, pontualmente, mais um jogador ali para o sistema defensivo, sim, né? E aí, sobretudo, muitos jogadores para o sistema ofensivo que tem se mostrado a nossa fragilidade. E tanto eu, enquanto executivo, quanto o presidente, quanto o clube, como a comissão técnica, a gente está ciente dessa deficiência do elenco e a gente está trabalhando. Mas, de novo, sem se deixar, sem se seduzir pela primeira oportunidade que apareça, porque essa possibilidade, muitas vezes, ela pode custar caro para o clube, né? Então, a gente vai entregar esses jogadores, né? E a gente espera entregar bons jogadores para que aí sim a gente entre forte no Campeonato Brasileiro, que é um grande objetivo do clube. Agnello, boa tarde. Você já conhece atualmente o que ainda falta no seu entendimento para que o elenco seja esse elenco ideal? Você foi anunciado no dia 1º de dezembro, se eu não estou enganado, ou 2, e aí foi apresentado aqui no dia 4. Né? Hoje a gente está completando um pouquinho mais de 30 dias, né, do seu trabalho. Sem atacar o problema do tempo, que foi um grande tema aqui na tua entrevista de apresentação. O tempo para o início da temporada e tudo mais. Sem atacar esse problema, mas olhando para o projeto dessa gestão atual, da qual você faz parte e é inclusive uma das engrenagens principais. Você acredita que tudo que foi idealizado para o que diz respeito ao futebol é um projeto de médio e de longo prazo? E como é que a atual gestão pretende fazer para que esse entendimento chegue com clareza ao torcedor? Porque não é fácil para o torcedor, no dia 4 de janeiro, já encarar uma decepção como foi aqui no sábado. Então, eu queria saber de você sobre isso. Qual é a plataforma de tempo que vocês estabelecem, né, para que o ABC consiga implementar e começar a praticar as coisas que vocês imaginam e como passar essa tranquilidade para o torcedor? Ótimo, muito bom. Você mudar uma cultura organizacional e você implementar uma nova cultura organizacional, ela demanda tempo. Muitas vezes você precisa de novas pessoas e trocar pessoas, muitas vezes, quando você percebe que essas pessoas elas não estão alinhadas a essa expectativa. A minha postura em todos os clubes que eu passei, ela nunca foi criticar, pontuar e falar da gestão anterior,
porque inclusive quando eu saio da função que eu exerço, tampouco eu gosto quando fazem críticas, porque no fim do dia quem realmente pode fazer críticas é quem está no dia a dia, né? E, de novo, eu aceito todas elas, mas eu digo, quando se troca um presidente ou que se troca uma gestão, normalmente se ataca, e nunca foi a minha postura e tampouco vai ser. Até porque eu respeito tudo que foi feito até agora. Se nós temos aqui o estádio, foi porque alguém fez. Se o ABC em algum momento jogou a Série B, porque alguém fez, né? Se hoje a gente tem um campo, foi porque alguém fez, né? E aí não cabe a mim julgar se foi certo ou se foi errado, se podia ter feito mais ou menos. De novo, eu vou olhar daqui para frente. Daqui para frente, eu vejo que a continuidade ela é um fator importante, mesmo nos momentos de dificuldade. A gente também tem cases no Brasil, de times que sustentaram, inclusive, seus treinadores, seus executivos, e depois, ao passo que as coisas vão se estruturando, a gente vai mostrando para o torcedor a credibilidade, né? Então, eu acho que é uma construção coletiva. Se eu respondo a tua pergunta, eu acredito nessa construção coletiva. Eu não sou aqui o salvador que vai sentar nessa cadeira e vai resolver todos os problemas do clube. Absolutamente. Tampouco o presidente também vai ser esse salvador. Eu acho que essa construção coletiva ela vai passar por uma base sólida, um conceito claro, que eu estou deixando transparecer. A gente precisa montar um time para desenvolver o ABC como um todo, ele tem que ser montado para desenvolver as pessoas, para eu acomodar, receber bem os ativos. De novo, ativo é atleta, ativo sou eu, ativo é o Renê. Todos nós temos que ser ativos do clube, e o clube precisa montar esse ambiente para que a gente possa se desenvolver. Dito isso, eu vou atrair jogadores, bons profissionais para a base, bons analistas. Como o meu LinkedIn, ele vem... Desculpa, citei uma plataforma aqui, mas eu venho recebendo currículos constantemente de profissionais que já querem trabalhar no ABC, né? Então, isso já movimenta um pouco o mercado, né? O fato... Eu não gosto de falar muito de mim, mas o fato de eu estar aqui acaba atraindo muita coisa. O fato do Franco estar aqui também, o fato do Eduardo ser um presidente jovem que está deixando transparecer um projeto consistente, né? Que ele quer fazer um projeto consistente. Então, isso tudo vai atraindo o olhar do mercado, vai chamando a atenção do mercado. Mas a gente precisa realmente, também falando um pouco de elenco, falando de base, mostrar de forma clara qual é o nosso objetivo. E o nosso objetivo é tentar montar esse sistema, esse futebol sistêmico, né? É captar bem, é desenvolver bem, é vender bem, é ganhar jogos, criar uma identificação, é ter bons profissionais, é desenvolver bons profissionais, né? E eu posso falar aqui claramente, eu julgo que eu já salvei 2 profissionais nesse período de tempo que estavam ali um pouco perdidos, e eu já consegui resgatar, mostrando para eles um caminho que eu acho que é um caminho que pode, inclusive, tirá-los daqui para uma condição melhor. Então, o meu dever enquanto gestor é aguçar e tirar também as pessoas da zona de desconforto, porque eu também não me coloco nela, né? O fato de eu estar aqui falando, eu estou mostrando para vocês que eu estou desconfortável com o elenco. Eu não estou confortável. Hoje eu tive uma reunião com o Ney, e o Ney, né, fica tranquilo, a gente vai... Não, Ney, eu não estou tranquilo, eu estou realmente, né, ele, tão lúcido que é, experiente que é, ele traz esse acalanto, né, para a gente poder, né, trabalhar tranquilo, né, ele busca soluções dentro do que a gente tem, porque eu também tenho que buscar soluções dentro do que o clube me entrega. Eu não estou aqui reclamando se o pneu está furado, se o campo está ruim, se a sala... Eu não posso ficar aqui reclamando. A estrutura do clube é essa, eu tenho que trabalhar com essa estrutura, e eu tenho que aprender a trabalhar com essa estrutura, respeitando a cultura do clube, respeitando o torcedor. O fato de eu estar aqui mostrando essa coerência, e eu tenho certeza que o torcedor está ávido à apresentação de um 9, de um 10, mas ao passo que o torcedor está ansioso, eu também mostro para o torcedor que eu estou tentando ser o mais coerente, eu estou pensando de forma muito cuidadosa para as finanças do clube, né? Eu acho que isso também é um acalanto para o torcedor, porque na minha função, contratar é muito fácil. No fim do dia eu posso contratar 10 camisas 9, 10 camisas 10, mas o torcedor vai ver os jogadores em campo, e aí vem a crítica na sequência.
eu vou trazer um acalanto momentâneo e depois eu vou trazer uma crise grande, porque crise econômica, crise de identidade, o torcedor não vai se sentir respeitado quando vê um atleta que não pode, por algum motivo, colocar essa camisa, né? Então, ao passo que eu sei que muitas críticas vão vir, eu também estou mostrando para o torcedor que eu estou preocupado com o clube, que eu estou preocupado com o torcedor, que eu estou trabalhando de uma maneira respeitosa, né? E em momento nenhum eu estou fazendo um movimento sem razão, com emoção, né? Apenas para dar uma justificativa, porque realmente essa cobrança está vindo, ela tem que vir, e eu respeito, aceito ela da melhor maneira possível, e eu sei conviver com essa cobrança. Isso faz parte da minha profissão, faz parte eu estar aqui falando com vocês de maneira clara, olhando no olho, comunicando para o torcedor, e o período que eu tiver aqui vai ser assim, perdendo, ganhando, eu vou estar sempre aqui, né? Mas nesse tom que a gente está falando, de uma maneira muito respeitosa, porque também eu respeito muito o trabalho de vocês. Agnello, boa tarde. Para otimizar o tempo, vou tentar fazer 2 em 1 aqui, tá? Se você puder responder, agradeço. A primeira com relação... Se eu esquecer, você volta. Tá bom. A primeira com relação ao Marcos Vinícius, né? A gente, quando soube da contratação dele, imaginava que ele seria um considerado atleta em potencial, assim como o Vitão, como o próprio Islam. Mas o ato do anúncio dele hoje, por parte do clube, pelo menos para a gente, dá uma impressão de que há uma outra expectativa do ABC com relação ao atleta. Eu queria saber qual a expectativa que você, enquanto executivo, tem depositado nesse jogador. A pergunta é basicamente por ser um atleta que vinha da base de outra equipe e vai ter aqui a primeira experiência como profissional. E a segunda com relação à janela de transferências. Os clubes da Série C estão enquadrados a partir de 2025 naqueles períodos. E a primeira vai fechar no final de fevereiro, só reabre em 2 de junho, que vai ser a janela especial para o Mundial de Clubes. 2 de junho nós já estaremos na metade da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o que implica dizer que ao final de fevereiro o ABC vai ter que estar com um plantel que vai jogar metade da primeira fase da Série C. Vocês já têm um planejamento com relação a isso e a confiança de vocês também para fazer um plantel forte, para disputar não só o Campeonato Potiguar, as fases iniciais da Copa do Brasil, mas também essa primeira metade da Série C. Legal. Em relação à janela, Rodrigo, tem a janela de exceção também, a gente não pode esquecer. Sim, do Mundial. Isso. Que a gente vai atacar os estaduais. Apesar da gente estar numa zona delicada e, de novo, numa zona de desconforto, ao passo que o mercado se mostra desfavorável agora, nesse momento, na metade dos estaduais e na fase aguda dos estaduais, vão chover oportunidades de atletas que, por algum motivo, estão jogando nos estaduais que são de um nível de competitividade grande, né? Até porque, se a gente for olhar para o mercado paulista, os contratos são muito curtos. Se paga um valor muito agressivo, mas contratos de 3 meses, de 4 meses. E é um mercado que a gente tem que atacar porque tem realmente bons jogadores, né? Entre outros, a gente não pode se limitar só nesse mercado. Mas a gente acredita, sim, que até a janela do dia 28, eu também não posso extrapolar o 100%, porque eu vou estar sendo irresponsável, porque na segunda janela, na janela do meio do ano, também vão se mostrar favoráveis atletas, inclusive, que estão fora do país, brasileiros que estão fora do país, que estão rescindindo seus contratos e estão vindo de retorno para o Brasil. E aí sim eu já tenho que preparar o 2026. Né? Então eu tenho que controlar esse budget para eu não extrapolar e sair queimando etapa e sair queimando, né, as contratações e entregar o 100% só nessa janela e daqui a pouco algum atleta ou outro por algum motivo baixa o percentual, a gente tem uma lesão e depois eu extrapolo o orçamento do clube e depois eu vou sair no mercado na janela do meio do ano para contratar mais 10 jogadores, 11, 15 jogadores. Então eu prefiro ir trabalhando, montando o elenco passo a passo, mesmo com esse anseio do torcedor do resultado, eu tenho que conviver com o resultado, eu tenho que entregar um time para que o Ney também possa competir, para que a gente possa chegar na final do campeonato estadual, respeitando todas as equipes. Ganhar o título o título do estadual é um anseio nosso, né? Acho a palavra obrigação muito forte, mas é uma busca incessante, né, do nosso trabalho no dia a dia, né, em respeito ao torcedor, e a gente está trabalhando para que isso aconteça. Tá? Em relação ao Marcos Vinícius, é um atleta que eu conheço muito, que já enfrentei, já vi jogar.
não só ele, como todos os jogadores, a gente vem levantando informação, inclusive com treinadores que trabalharam com ele, e tem sido assim não só com ele, mas com todos os jogadores que realmente a gente tem trazido. E o Ney realmente vê prerrogativas interessantes, né? E foi um jogador que eu trouxe naquela janela do AP, uma oportunidade de mercado, um salário extremamente acessível, por questões que não cabe a mim julgar, cabe ao Atlético Paranaense julgar, porque realmente não conseguiram chegar num acordo com o jogador e com o staff do jogador. Isso não é um problema do ABC, eu estou falando de uma maneira bem leve, e surgiu a oportunidade, eu não posso perder a oportunidade de ter um jogador como ele aqui no ABC, né, que eu acho que em algum momento, por conhecer o potencial e pela a possibilidade que ele tem de jogar em diversas funções, e por ser um atleta que vocês vão perceber que compreende o jogo, ele tem um entendimento do jogo como um todo, é fora do normal, o nível de inteligência, tanto que o apelido dele no Atlético é Maestro, né? Sempre foi Maestro, porque ele realmente tem apesar de não ser fisicamente um cara veloz, mas ele tem um nível cognitivo e de tomada de decisão muito rápido, que ele compreende muito rápido o jogo, né? E é difícil você achar um jogador desse no mercado. Então foi uma oportunidade que eu trouxe para que o clube em algum momento possa monetizar com ele e quem sabe ele possa servir o ABC tecnicamente. Não cabe a mim realmente tomar essa decisão, cabe à comissão técnica. O meu trabalho é estar atento, inclusive a essas oportunidades, e quando encontrar uma outra oportunidade, eu vou fazer. Porque aí, de novo, o clube tem que criar essa política de captar e também vender, para que aos poucos o clube possa se desenvolver enquanto instituição também, através dessas vendas dos jogadores. Boa tarde, Agnello. João Pedro Barbalho, da Universidade do Esporte. O senhor falou muito na sua fala de continuidade, de montar um elenco para dar continuidade ao trabalho não só do senhor, mas também do Eduardo, do Ney, enfim, de todo o ciclo que abrange o ABC. A gente viu no ano passado um ABC um pouco perdido em relação a isso. Voltando mais uma vez ao tópico da sua fala, a janela do meio do ano foi extremamente inflada pelo ABC no ano passado, mais de 15 atletas. É um time que não conseguiu se manter, tanto que nessa temporada começou com um número bem reduzido de jogadores. Queria entender como é que vai funcionar um pouco mais esse trabalho, não só de captação de base, mas também de encorpar o elenco para o próximo ano e como o estadual pesa nessa relação entre ABC e torcida para, quem sabe, 2025 ser mais proveitoso do que o ano passado. A pergunta é excelente, muito boa. Boa mesmo. Eu gosto muito de usar uma técnica de espelhamento, ou seja, a gente tem um campograma que a gente vai controlando com todas as posições e a gente categoriza os jogadores. Eu não vou aqui falar da forma com que cada um se encaixa, porque eu estaria realmente sendo antiético, mas a gente vai monitorando e eu vou espelhando esse campograma dentro do micro, que é a temporada, 12 meses, eu vou espelhando esse campograma e vou projetando ele mês a mês, a cada 3 meses, a cada 4 meses, olhando o contrato. Esse jogador aqui está com o contrato vencendo, então eu já coloco uma bandeirinha vermelha para eu ficar atento, para que eu possa também acelerar a minha comunicação com a comissão técnica para que a gente possa tomar uma decisão se eu renovo ou não. Não posso deixar isso acontecer no final do ano ou véspera de uma janela. Então, esse monitoramento ele vai acontecendo ao passo que esse AP, esses atletas em potencial, eles podem subir ou não de categoria. Isso não sou eu. O Marcos é um atleta que já conquistou essa primeira escalada pelo que ele já mostrou nos treinos, respondendo também a tua pergunta. Então eu vou espelhando esse campograma e já olhando o que se desenha de carência para o próximo ano. Eu pego minha rede de contatos fora, começo a disparar a mensagem de que eu estou precisando de um jogador com a característica X, W, Y, Z, com uma média de idade de acordo com o que eu vou buscar. Eu já abro uma lacuna nesse campograma, já olho para a base para ver se tem alguém que supre essa carência ou não. A gente precisa começar a emprestar os jogadores que, por algum motivo, não entregam, eu estou falando de jogadores abaixo de 23 anos. Né? Se em algum momento eu perceber que o Emanuel ele não está 100% pronto para jogar
a nível profissional, ele tem que sair do ABC para ele ganhar experiência, rodar numa segunda divisão daqui ou em qualquer outra segunda divisão de qualquer outro campeonato. A gente precisa ir monitorando, e aí eu estou na busca de um profissional para que faça isso, para já começar a incorporar o departamento de inteligência, um profissional que possa desenvolver individualmente esses jogadores e que também possa monitorar e ver como é que eles estão indo nesses empréstimos. Dito isso, vamos pegar o exemplo do Emanuel, eu começo a perceber que para 2026, ao invés de 3 noves, eu já tenho o Emanuel que vai voltar, ele foi artilheiro da segunda divisão de Santa Catarina, eu botei ele para jogar lá. E eu percebi que ele pode ser um desses jogadores. Eu já não gasto tanto perante o mercado, eu valorizo um ativo da base. Quem sabe ele já chegue pronto para, inclusive, ser o titular num estadual de 2026, a gente não pode prever, e o clube acaba economizando e monetizando numa venda. Então eu vou usando um pouco dessa técnica de espelhamento, mas é claro que isso é uma construção, não é feito da noite para o dia. Eu preciso ter um departamento mais robusto, um investimento em tecnologia, banco de dados, para que a gente possa ir monitorando e retroalimentando e tomando decisão em cima de informação. Mas é muito por isso que eu falo do futebol sistêmico, porque eu não consigo, enquanto gestor, não olhar para a base. E eu ainda não olhei. No nosso planejamento, a gente só vai começar a tentar fazer os movimentos de base depois da Copa São Paulo. O planejamento da Copa já estava pronto. Eu não poderia e nem teria tempo para intervir. Mas eu vou tentar ajudar também para que a base tenha esse campograma e que também faça essa cadeia sucessória de jogadores também na base. Ou seja, isso acontece também do 11 do 10 para o 11, do 11 para o 13, do 13 para o 15. A gente precisa ir montando essa cadeia sucessória de jogadores por posição, e aí, quando realmente a gente conseguir implementar isso, o clube ele vai funcionar por si só de forma autônoma. É essa que é a minha intenção. Agnello, para finalizar da minha parte, hoje você já comentou sobre o mercado sul-americano aqui. O Ney Franco também havia falado na última entrevista dele sobre olhar para o mercado sul-americano. Eu queria saber se há alguma coisa realmente de concreto nesse sentido. E aí, uma segunda aqui para emendar, porque foi uma curiosidade que me surgiu na tua fala. Você falou que o mercado ele mudou muito nos últimos anos. No mundo corporativo, as pessoas normalmente falam da integração da geração Z, né? Tem sido muito difícil lidar com eles. Isso também é uma característica com jogadores muito novos que estão chegando no mercado, esse maior acesso à informação. Você percebe isso? Essa modificação no mercado também é em relação a essa integração da nova geração? Sim, tem 2 propostas na mesa para 2 jogadores sul-americanos. Não são operações fáceis. Não são. Uma delas um pouco mais difícil. Inclusive, a gente está rodando um pré-contrato agora para uma avaliação. É delicado, porque é um jogador um pouco mais encorpado. Eu não sei, não estou aqui criando expectativa. Não sei se realmente eu vou conseguir, mas eu estou tentando, de novo, trazer jogadores que possam dar um retorno imediato. Em relação a essa geração Z, sim, hoje, se a gente for olhar, hoje um jogador de sub-11, sub-13, sub-15, ele tem tudo que um profissional tem. Impreterivelmente tudo. Ele tem, muitas vezes, patrocínio, ele tem, muitas vezes, empresário, ele já tem assessoria de imprensa, E essa exposição do jogador, essa supervalorização dos jogadores, ele ao passo que isso vem acontecendo, e também ao passo que os jogadores eles vão se tornando mais lúcidos, também se mostra difícil você, muitas vezes, convencer o jogador a dar um passo atrás. Esse que é o ponto. Como eu tenho trabalhado jogadores numa prateleira importante, muitas vezes essa dificuldade, e a tua pergunta ela é boa porque o jogador muitas vezes ele está numa condição econômica ou num time
no qual esse time já não comporta mais ele, porque ele já não entrega como ele esperava que ele pudesse entregar. E ele ainda se vê ali. A gente negociou um jogador com essa característica. E o clube falou para ele que não, o empresário falou para ele que não, mas ele se vê ali ainda. Então, essa falta de discernimento, de autocontrole, de autoavaliação, pode-se dizer até que é uma crítica, muitas vezes, para muitos jogadores. Né? Porque eu acho que enquanto... eu até falei isso em uma reunião, né? A gente tem que saber o nosso momento, onde a gente está, e quais são as nossas deficiências e quais são as nossas virtudes. Né? E eu acho que isso é culpa da formação. Eu, como formador que fui, né, e acabo sendo, porque mesmo estando no profissional, muitas vezes a gente é mentor, né, a gente está ali para dar um acalanto no momento de dificuldade. Eu acho que isso é um ponto negativo do processo de formação de jogadores. Eu acho sim. A gente acaba resolvendo muito os problemas dos jogadores de base, a gente acaba carregando muito esses atletas no colo e a gente dá pouca autonomia para que eles possam resolver os seus problemas. E aí, quando acontece um problema um pouco mais contundente no profissional, a tendência é ele se esconder atrás da porta, mas, ao meu juízo, nós somos culpados e a gente precisa rever isso no processo de formação de jogadores.